Então vamos lá, nosso capítulo 38, atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, muitos encarnados em processo de desprendimento parcial aproveitam o auxílio das entidades, porém apresentam grande incapacidade de recepção aos conselhos. Por quê? Na verdade, essa pergunta, a resposta nasce logo na primeira página, né, quando ele começa a falar dos irmãos que estão dentro do local lá, né, onde eles são assistidos. Aí ele fala, numerosos irmãos. Bom, logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se, muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual na esfera, a que os encarnados chamariam um sonho. Não é fácil transmitir mensagem de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grande benefício aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhe desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro da nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse ele, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Então, é uma coisa... existe uma interferência, é isso que eu entendi, né? Isso. Eles não têm a capacidade de discernimento, né? Essa muralha de vibrações, é isso que impede eles de... E a própria condição que eles ficam lá, que eles chegam, né? Na verdade, como ele fala aí, são os desprendidos do sono físico que chegam lá, né? Sem muita consciência, vamos dizer, né? Seria isso, né? Então, eles não têm a capacidade de reter ou de prestar atenção, ficam vacilantes, né? Muitas vezes. Eu acho que isso que prejudica a aprendizagem, vamos dizer. E tem mais alguma coisa, né, que ele diz que sem a obliteração temporária da memória não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo prejudicando a própria evolução. Ou seja, é uma coisa proposital, é isso? Aqui ele coloca... Aqui são duas situações, né, pelo que eu vi no que ele fala aqui. Vamos dizer assim, existe uma grande diferença entre o espírito desencarnado, a lucidez, em termos de lucidez,
Uhum. Existe uma grande diferença entre o espírito desencarnado e o encarnado. Sim. Uhum. O encarnado, ele ainda está preso à matéria. Então, como ele está preso à matéria, que é o que ele fala aqui, espíritos encarnados, tão logo se realiza a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes da crosta, ou seja, Sim. a ligação do espírito ao corpo material, ele faz como um véu mesmo, como ele coloca aqui, um espesso véu. Então, o espírito não tem a mesma lucidez. É como, por exemplo, você está meio que sonolento, né? Você não consegue captar e perceber direito as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Uhum. Então, funciona mais ou menos assim. Então, o espírito, quando ele está encarnado, ele dorme, ele se desdobra, vai até outras regiões, mas ele está ainda sofrendo a influência físico da matéria. Sim. Então, isso, ele trava um pouco vamos assim, a lucidez que ele teria se ele fosse desencarnado. Então, o espírito desencarnado, como ele já está livre da matéria, então ele já tem uma liberdade, uma expansão das suas habilidades, vamos dizer assim, Uhum. enquanto que o encarnado ele não tem, porque ele acaba sofrendo essa influência da matéria. Então ele fica meio que naquele coisa do meio sonolento, então ele não capta ainda direito as coisas que acontecem. Uhum. E aí ele coloca, né? Sem a obliteração, ou seja, sem o esquecimento temporário da memória, não se renovaria a oportunidade. Ou seja, quando a gente encarna, se a gente não tivesse esse esquecimento de tudo que a gente já viveu no passado, nós com certeza não conseguiríamos desempenhar aquilo que a gente precisa fazer aqui encarnado. Sim, sim. Então nós iríamos nos lembrar das coisas que nós vivemos no plano espiritual antes, nós iríamos nos lembrar das encarnações anteriores. Então aqui ele fala, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, ou seja, a pessoa ficava lembrando do que viveu lá no plano espiritual, falar, eu vou ficar aqui esperando, eu vou deitar aqui, vou esperar morrer, porque é melhor estar lá no plano espiritual do que estar aqui encarnado, aqui estou só me lascando aqui nessa vida, vou deitar aqui e vou esperar a morte, porque aí lá no plano espiritual eu vou viver melhor. Seria um exemplo se a gente lembrasse de tudo, né? Para muita gente, iria acabar realmente a pessoa deixando de fazer as coisas que teria que fazer aqui na Terra, esperando a morte para depois da morte viver uma vida mais, teoricamente, feliz. Então, estimularia esse parasitismo aí que ele fala, né? Prejudicando a própria evolução. Ou seja, o cara ia se acomodar, ficar na região de conforto dele ali e falar, não, é assim mesmo, não tem que fazer nada, não preciso trabalhar, não preciso me esforçar para mudar nada, que eu sei o que vai acontecer, então deixa aqui, esperar o tempo passar, eu volto para lá. Então, essa situação de pouca lucidez, ela é uma situação provocada, vamos dizer assim, né? Não existe, não é uma coisa que, assim, anormal, poderia ser diferente. Não tinha que ser diferente, né? Ela é assim exatamente para poder ajudar os encarnados, né? A não entrar nesse marasmo aí, não entrar nessa... Então, essa falta de entendimento é uma coisa proposital, não é uma coisa ao acaso, né? É isso que eu entendi. Isso vamos dizer assim, é algo que é necessário que aconteça. Sim. Né? Essa grande incapacitação de recepção aos conselhos é proposital, né? Porque muitas vezes, se a pessoa lembrasse, logo depois que acordasse, lembrasse com muitos detalhes. Ele ia acabar descobrindo. Ele acabaria que a mensagem que seria interessante passar para ele não compreenderia. Entendi. E é o que nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, o porquê dos sonhos meio, às vezes, o sonho meio louco que a gente tem.
Não, às vezes é irritante, né? Que você acorda, você sonha nitidamente, acorda e não lembra direito o que aconteceu. O Isso. sonho é super nítido, aí você tenta buscar aquela lembrança e não vem. Não adianta. Muitas vezes ele não tem conexão, né? As histórias elas não se concatenam, né? Você pega Verdade, verdade. um quadro aqui, Então, outro ali. O que tem a ver a, uma coisa com a outra? Você fica assim, sei lá. Entendeu? Você sempre ouve das pessoas isso, né? os sonhos, a gente muitas vezes não lembra bem dos sonhos, isso não é nem uma coisa provocada, isso é decorrente da situação que a gente viveu, porque muitas das coisas que a gente viu em sonho, nós vimos com olhos espirituais. Isso, Uhum. acho que você comentou Tá. isso. Aquilo que a gente viu não passa pelo nosso cérebro material. Uhum. Tá. Então a gente muitas vezes não consegue processar a informação porque ele não está no nosso cérebro material, ele está nos olhos, está no cérebro espiritual. Então a transposição dessas imagens que a gente viu, como não passou pelo cérebro material, a gente não consegue lembrar direito, é mais difícil de lembrar justamente por causa disso mesmo. Uhum. Que também é proposital, né? Porque se viesse com muita, como você disse, se viesse com muita clareza, você ia descobrir fio da meada. Às vezes é necessário que a gente não lembre Sim, mesmo. sim, sim. Então, vamos dizer assim, esse bloqueio da matéria, ele é necessário Tá. para a gente não ter... como nos capítulos anteriores falou, que a Isabel, ela tinha mediunidade, ela via... Lembra que ela via, tipo, um oitavo, não, um dezesseisavo, uma coisa assim. Ela via, assim, tipo, 5% só das coisas que acontecia na casa que ela, de fato, via. Uhum. As outras coisas ela não via, porque se ela visse tudo, poderia ser ruim para ela, ela ficaria assustada, né? Poderia não desempenhar mais o trabalho corretamente. Então, a gente não pode se lembrar de tudo, porque se lembrar de tudo, a gente pode realmente se complicar aqui, né? Mas uma coisa é certa, tem uma pergunta mais à frente que ele fala de você se sentir bem. Tem certos sonhos que, apesar de você não lembrar, te trazem uma sensação de tranquilidade, de felicidade muito grande. Você Sim, não lembra dos detalhes, mas você sabe que aconteceu uma situação que foi muito, muito boa para você. Uhum. sim. Com certeza é assim que acontece. Aí vamos na pergunta número 2, na questão número 2, como a avó de Nieta define brilhantemente a calúnia? Uhum. Mas na frente, né? Logo Nieta. depois aí. Nieta exclama a velhinha como se em tom firme, é isso daí para frente? Logo em seguida, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos Uhum. decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Uhum. Aí fala, Anieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual, acima de tudo. Tua mãe não pode, tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. Aí vem ela falando aí, a vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É vibra de brinquedo que se quebra como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido Espantalho. o espantalho em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas os seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina recostada ao seio carinhoso da devota velhinha, né? Aqui, então, ela define a calúnia como
uma serpente, né? Isso. E aí ela fala da víbora de brinquedo, quebrar como vidro, flor da virtude, tudo isso depois vai ser o objeto da lembrança dela, né? Só que a calúnia ela traz um mal enorme para quem a pratica, né? Nós vimos algumas lições anteriores, Sim. quando aquele cara caluniou lá a esposa do camarada, qual foi o final dele, né? Qual foi a... O famoso amigo da onça do Alfredo, né? Uhum. Dá até pena depois. Não, não faça isso. Ixi. Rapaz, passou por maus pedaços depois, né? A gente viu essa situação dele, a gente vê inúmeras vezes, porque na maioria, quase sempre, a calúnia, na verdade, ela é uma mentira. Sim. Então, você está induzindo as pessoas para uma coisa e depois você recebe a consequência disso. A gente viu que a nossa consciência é a nossa maior perseguidora. Então, não precisa Exatamente. de diabo, não precisa de um Deus que castiga, a nossa própria consciência nos castiga, né? Uhum. É muito pior do que você ter só um mau pensamento, né? Quando você tem um mau pensamento, tá errado. Mas pelo menos tá guardando para você. Agora, quando você elabora uma coisa e passa para frente, Ixi. é como disse a Tiana, não, você não passou para frente, pode pensar. Eu falei, Tianinha, não é bem assim não, hein? Você tá me protegendo aí, mas não pode não, hein? Se a gente for transpor para o nosso tempo hoje, é o que o pessoal costuma propagar na internet, né? As famosas fake news. Fake news, exatamente. Muitas delas são caluniosas. Bastante. Mexem com coisas sagradas, muitas vezes, né? Doenças, etc. É terrível. E você clicando ali compartilhar, você está passando a calúnia para frente. É a mesma coisa. Por isso que quando a gente vê um post ou uma publicação qualquer caluniando, falando mal de alguém, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro lugar, não compartilhar isso, porque se for compartilhar esse tipo de coisa, quase sempre é mentira. Então você está ajudando a propagar uma mentira. Sim. Então, qualquer tipo de notícia, se for assim uma notícia bombástica, pode ter certeza que quase sempre é mentira. Eu acho que você tem que fazer uma pergunta básica, né? Isso vai ajudar de alguma forma? Não, então, meu amigo, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. O que eu observo, assim, a maioria das pessoas não... Mas por inocência, muitas vezes eu já fiz isso, entendeu? A bola vem para você, você toca, tipo assim, né? Mas na inocência, sem um questionamento. Às vezes aquela notícia muitas vezes mexe com você, fala, putz, você fica sensibilizado. Outro dia o Alexandre sem querer passou para mim também. Depois eu não sei como eu descobri que também era fake. Aquela da doação, né? Doação de sangue. Doação, isso. Daí eu também não sei como, acho que me disseram que era fake também, daí eu repassei para você, me mandaram o link, né, que era fake, etc. Mas entendeu? Por inocência, mas acaba aqui, né? Mas acho que é pior ainda, porque você está induzindo uma pessoa a achar que a situação é dramática, que você tem que ajudar, e é tudo mentira, entendeu? Aí você vai embalado pela vontade de ajudar e acaba... acho que é pior do que você soltar alguma coisa que está falando mal de alguém, porque aí você está fazendo de maneira premeditada, mas... Sim. Quando você vai no calor da emoção, que a pessoa está precisando, e é mentira, pô... Muitas vezes essas notícias aí, quando a pessoa coloca isso, às vezes na época é verdade, mas às vezes é uma mensagem que está circulando há anos na rede. É verdade, né? E muitas vezes traz lá, no pronto-socorro está precisando de doação de sangue, mas não cita que cidade que é, que estado que é, qual o hospital que é. Então, às vezes, é uma mensagem que surgiu lá no Nordeste, e está circulando aí o Brasil todo. Então, quando você recebe, você não tem detalhes da informação.
Você repassa pensando que é na sua cidade, às vezes não é. Às vezes é em outra cidade, algo que já aconteceu há 4, 5 anos atrás. Outro dia mandaram uma do Alexandre de Moraes, não sei se vocês receberam, dizendo que ele tinha feito um texto onde ele falava cobras e lagartos a respeito do governo, do Bolsonaro, sei lá. Falei, isso aqui não vai ajudar em nada. Aí peguei e tirei fora, deletei. Aí falei, vou ver se isso aqui é verdade. Aí entrei lá, era fake news. Você vai conferir, o cara nunca escreveu aquilo, né? Então queriam denegrir a imagem do Supremo, denegrir a imagem do juiz. A troco de quê, pô? De incitar o pessoal a ficar mais revoltado ainda? Além de não passar, eu fui checar e era realmente fake news. É igual uma mensagem que circula aí de vez em quando, de vez em quando, passa um tempinho, daqui a pouco alguém publica uma mensagem do Divaldo dizendo que o plano espiritual está com dificuldade para ajudar, para nos ajudar. O próprio Divaldo já esclareceu que essa mensagem não é dele. Não adianta. E as pessoas, assim, no intuito de querer divulgar mensagem para as pessoas, está divulgando uma mensagem que, na verdade, nunca falou isso, né? Mas, infelizmente, a gente já conversou sobre isso aqui também, né? Infelizmente, os efeitos disso aí, dessas fake news, putz, tem provocado desastres, velho. Entendeu? Você, de repente, você manipula a opinião pública e você leva o cara a agir daquela forma. Assim, o cara vai no embalo, entendeu? Dependendo da situação, leva a catástrofe. Antigamente as fake news tinham o nome de fofoca e circulava de uma pessoa para outra. Hoje, com as redes mundiais... Isso é a velocidade da luz. Sim. Você massificou de uma forma impensável a informação. Então, se você não tiver muito cuidado com o que você repassa, você pode estar contribuindo aí para desinformação aí. Nossa Senhora, nem fale. Os efeitos aí é 500 vezes pior, porque o alcance é muito maior, evidentemente, e você não tem acesso às pessoas que vão ler, né? Vai para desmentir isso aí, pelo amor de Deus, isso tem sido uma ferramenta aí poderosa, velho. Entendeu? No contexto aí que a gente tem vivido. Não vale a pena você ajudar a divulgar, interromper. Isso, cara. Até porque tem certos casos, por exemplo, tem muita coisa falando mal do Lula por aí. Eu deleto tudo, sabe por quê? A partir do momento que você passa para frente, além de poder ser uma mentira, você está dando cartaz ao cara, está colocando ele na mídia. Está colocando o rosto dele em evidência, entendeu? Então, por 2 motivos, você tem 2 motivos para não passar para frente. Primeiro, pode ser uma mentira. E segundo, que seja aquela história do falem bem ou falem mal, falem de mim. Falem de mim, exatamente. Isso aí. Então vamos lá, questão número 3. Em desdobramento, a jovem Nieta tem uma conversa com a sua avó. Ao despertar, ela se recorda de todo o teor da conversa? Não. Está aí no parágrafo. Logo em seguida aí. Essa irmã se lembrará de tudo ao despertar do corpo físico, perguntei intrigado, né? Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais, propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Então ela não vai lembrar de tudo, né? Ela não vai lembrar, é o que fala aqui, é fragmentário. Exato. Então a gente realmente, quando a gente acorda muitas vezes do sonho, a gente lembra de pedaços, é como se fossem pedaços de filmes. Isso mesmo.
Não é algo contínuo. Sim. E você, aí aquilo que eu falei, a gente não consegue concatenar, né, de esse quadro com aquele outro, que um quer, qual a ligação que tem, fica sem sentido, né? Só fragmentos, né? Sim. É o Que que a também gente... é o que eu falo aqui, não é uma percepção sensorial, ou seja, a gente não está vendo e escutando com os nossos olhos, nossos ouvidos. O que você falou, né? O Geralmente. perispírito. É. Então, em semanas anteriores, a gente viu que o perispírito, ele não tem olhos, não tem ouvido. A gente tem essas sensações semelhantes ao que nós temos aqui na Terra, mas isso é distribuído por todo o perispírito. Então, você escuta e vê por todo o perispírito. E como a gente está encarnado, como a nossa matéria, nosso corpo material interfere nessa conexão, né? Porque como a gente viu e ouviu com o nosso corpo perispiritual e não com o nosso corpo físico, então ele automaticamente ele acaba ficando fragmentário até mesmo. E quando você acorda, aquelas lembranças, como não passaram pelo cérebro, elas ficam naturalmente fragmentárias mesmo. Uhum. E aí vem a questão número 4, qual sentimento prevalece em Nieta ao despertar? Que é logo em seguida aí Logo também. em seguida, né? As perguntas se fundem praticamente. Só para clarear, a Nieta, ela estava encarnada, né? E a avó desencarnada, é isso, né? Sim. Uhum. Não se recordará, despertando nos já materiais mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, em poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. É a história que a gente falou, né? Você tem uma sensação de bem-estar, mas não lembra dos detalhes, né? Se pedir ela para definir o que é a calúnia, como a avó definiu, ela não vai conseguir. É. Ela sabe que é uma coisa que do ruim fica bom, né? Mas... como a avó, ela falando, porque assim, a avó falando para ela é uma transmissão de pensamento. Uhum. Então ela não escutou palavras, ela escutou o pensamento da avó. Aí a avó se referiu a uma serpente que vira um brinquedo, que se quebra com vidro, e que essa serpente acaba se transformando numa flor. Aí, nessa lembrança fragmentária que ela vai ter, ela vai lembrar da avó, da serpente, da flor, mas não assim esses detalhes da conversa. Então, isso ela não vai conseguir. A avó usou a linguagem figurada, né? Uma linguagem figurada. Sim. Uma parábola, praticamente. Exatamente. Uma parábola. Aí... Mas deixa eu fazer uma pergunta que me chamou a atenção, uma coisa aqui. Ele diz, sendo a avó superior e ela inferior, examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambos se encontram, etc., a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. E mais abaixo ele ainda completa, né? Acordará encorajada. Enfim, ele mostra, ele fala claramente que ela tem as cenas aqui, ó. A avó amiga detém uma ascendência positiva, então por isso ela é superior e a neta inferior. Se fosse o contrário, ela fosse um espírito inferior, que em termos de espírito poderia acontecer, não sei. A avó ser inferior e a neta superior. Como é que se daria a situação aí? Um encarnado que tem um espírito mais evoluído. Poderia, sem problema algum, porque nem sempre a evolução cronológica ela é na mesma medida da evolução espiritual, né? Muito provavelmente ela estaria encarnada, cumprindo alguma missão, vamos dizer assim, e a avó no plano espiritual ela poderia estar numa situação de extrema dificuldade pela inferioridade,
E aí ela é reunida em sonho com a neta, e aí a situação se inverte. É a neta que vai dar conselho para a avó. Né? Exatamente. É o que provavelmente aconteceria. Aí não viriam essas coisas boas que vieram para ela, né? Seria um sonho quase que nulo, né, para a pessoa que está... Talvez ela se lembrasse do sonho da avó, da mesma forma ela se sentiria bem por ter feito um bem para a avó, que estava numa situação de dificuldades, né? Faz sentido, né? Uhum. Sempre lembrando, né? Estava até assistindo um programa falando sobre felicidade ontem. Não sou muito fã do Luiz Felipe Pondé, que é o filósofo, mas às vezes alguns programas que passam sempre na quinta-feira à noite, depois do Jornal da Cultura, É a linha cruzada. linhas cruzadas, então estava falando sobre felicidade. É. E então a felicidade não é, você não tem a felicidade, você é feliz. Então, felicidade é algo que você ou você é ou você não é. Você não tem a felicidade, você vive a felicidade, você tem uma felicidade que é inerente a você. Então, você não consegue ser feliz se você não está bem. Sim. Porque a felicidade você vive, você não consegue comprar felicidade. A felicidade você não pode depositar em coisas materiais, você não pode depositar felicidade nos outros. Então, a felicidade é ser, você é feliz. Não é Eu um estado sou de espírito. feliz. É um estado de espírito, exatamente. Então, aqui é mais ou menos isso. Para você ser uma pessoa feliz, você tem que viver isso. Né? Então, não importa a condição econômica, nada disso. A gente ouve muito uma frase que felicidade não existe, que existem momentos felizes. De certa forma, é uma realidade, né? Sim. A busca pela felicidade é uma coisa que é debatida desde os filósofos da antiga Grécia. Eu acho que complica. Você tem que viver, não tem que ficar buscando. Vamos dizer assim, você tem momentos aqui nesse planeta de provas e expiações, você não vai viver uma vida eternamente feliz, você vai ter momentos de felicidade. Exatamente. Né? Viver uma felicidade eterna, se você pensa que isso é decorrente de onde você vive, dos recursos materiais que você tem, das pessoas que estão ao seu redor, você vai ficar nessa busca eterna. Porque a felicidade tem que estar dentro de você. Então você não tem a felicidade, você é feliz. É ser feliz, não é ter felicidade, é ser feliz. Então, ser feliz independe de qualquer condição que você esteja vivendo. Isso é de você. Então, é ser, não é ter, né? É ser, não é ter. Por isso que pode ter gente vivendo num palácio ser extremamente infeliz e pessoa vivendo num barraco de favela está plenamente feliz. Eu acho que as suas convicções são muito importantes, né, para isso. Aquilo que você entende como sendo algo prazeroso, algo que te ajuda ou que ajuda o outro, você tendo essa convicção, você consegue ser feliz. Um pequeno gesto traz felicidade, né? Porque você sabe que está ajudando alguém. Às vezes você faz indiretamente e se sente feliz, porque você fez aquilo ali. É isso aí. Sim. Questão número 5. O que é preciso para que possamos nos recordar completamente desses sonhos, encontros, desdobramentos com os entes queridos? Logo em seguida, hein? Página 234. 234. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto, explicando. E devo esclarecer que recordará de imagens simbólicas da víbora e da flor, porque
porque está em relação magnética com a venerada avózinha. Veneranda. 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 Cadê? Veneranda a avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Deste modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Lá no começo ele já arremata a resposta, né? Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. Para que ela se lembrasse, né? Se recordasse dos detalhes, né? Ele responde isso que o Vicente ele pergunta, né? Sim, não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas, que ele ficou meio espantado, né? Que a avó conversou com a neta e tudo mais, ele ficou meio espantado. Quer dizer, ela não vai se lembrar de nada, né? Do que foi falado. Então, é porque assim, pelo que eu entendo que foi colocado aqui, como a avó, na verdade, é uma transmissão de pensamento. Então, ela sentiu a transmissão de pensamento da avó para ela. Então, ela escutou, na verdade, com os ouvidos espirituais. Ela recebeu essa transmissão de pensamento. Eu acho interessante ele falar que quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova. Então, é o que a gente deve fazer sempre quando a gente for caluniado. Estou tranquilo. Sou eu. Não está falando comigo. Tem até uma frase de um filósofo, se eu não me engano, acho que é o Epiteto, que é um filósofo do primeiro século da era cristã. Ele foi um ex-escravo, inclusive, foi liberto e ele virou filósofo. Né, porque as chamadas artes liberais eram justamente por causa disso, porque eram desenvolvidas por pessoas que eram ex-escravos libertos. Por isso que tem esse nome. Dessas profissões chamadas liberais eram as profissões exercidas por esses escravos. Ex-escravos. Tem uma frase desse Epiteto, ele é um filósofo que ele diz assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar, ele fala assim que se você, eu não lembro assim das palavras exatas, mas ele falou assim, se falarem mal de você, se for verdade, corrija-se. Se for mentira, ria. Então, ele fala isso aí. Então, se a gente for caluniado, é assim, se for verdade, realmente eu estou fazendo negócio errado, vou mudar, né? A pessoa não está falando, na verdade, uma calúnia, ela está fazendo uma crítica, e a gente deve aceitar essa crítica e corrigir o que a gente está fazendo. Agora, se for uma mentira, dê risada. Tem uma também que diz que quando alguém fala alguma coisa ruim de você, não tente explicar. Porque os inimigos não vão querer saber, os amigos sabem que não é aquilo. Também. Não tem que tentar explicar nada, fica quieto. Precisa, né? Nem precisa, né? Porque às vezes a pessoa vai querer explicar e complica mais. Complica mais ainda. Então, melhor ficar calado mesmo. É igual aquele organograma que tem, né? Você fez uma besteira, alguém sabe? Não. Então, fica na sua. Alguém sabe se ir, arruma uma desculpa. Arruma um culpado, aí você vai... Você já teve sonhos que ao despertar te trouxe essa sensação de felicidade e paz interna?
E aí, vocês já Eu tenho, mas tiveram? não me lembro. Eu tive, mas não me lembro. Exatamente. Eu acho que os sonhos que mais deixam você com tranquilidade quando você acorda, aqueles que você menos recorda. Quando você acorda assim bem, né? Tem dia que você acorda que parece que levou uma surra foi atropelar. Anotaram a placa, né? Oh, Anotaram mas a tem dia placa. que você acorda assim, né? Numa boa, tranquilo, sossegado. Esses dias são os dias dos bons sonhos. É verdade. Quando a gente acorda mal, é que o sonho foi ruim. Então, É, é melhor que a gente não lembre mesmo, porque é, pode ter sido um negócio complicado. é bom esquecer. Eu acho que eu já comentei que eu tinha, até que tem bastante tempo que eu não sonho. Eu tinha um sonho que era repetitivo, de um acidente que acontecia numa rotatória, e aquela coisa era sempre da mesma forma. Eu chegando de carro, o acidente tinha acabado de acontecer, aí pegava fogo no ônibus, pegava fogo nos carros. E a coisa vinha, sabe, sempre. E o sonho vinha de uma maneira tão clara que assustava, sabe? Você Aí eu comecei a rezar. comentou isso aí uma vez. Eu comecei a rezar, falei, não é possível. Aí, graças a Deus, parou, mas era infernal. E Interessante ser o mesmo sonho, né, cara? mesmo sonho, do mesmo jeito, mais se repetia, sabe? Era um negócio fantástico. Eu não me lembro, assim, de ter sonhado dessa forma, ter sempre o mesmo sonho, a mesma situação, o mesmo cenário, vamos dizer assim. Eu não me lembro de ter passado por uma experiência dessa. E eu acordava mal, né? Porque aquele negócio mexia demais com tudo, eu acho, com o espiritual, com o material, com tudo. Dava uma chacoalhada. Agora, eu já tive sonhos com meu pai que eu lembrei muito pouco do que ele disse e acordei muito bem. Né? Já sonhei com amigos que faleceram. Principalmente isso, né? É interessante que normalmente o sonho, quando é legal, que você não lembra muito, alguém está te passando uma mensagem. Uhum. No meu caso da vozinha ali com a minha. Eu nunca tive sonho recorrente assim, não, mas tem pessoas que já relataram realmente que tem sonhos Muito chato. recorrentes a mesma coisa que acontece. Interessante isso, né? E eu tive um outro que eu sonhei 2 vezes só. Na segunda vez que eu sonhei foi depois da sequência do acidente. Aí vinha um outro que eu sonhava entrando num cemitério. E tinha um túnel enorme, logo na entrada tinha umas gavetas. O sonho vinha muito nítido, sabe? Nítido demais. E aí tinha uma pessoa lá sendo velada com uma coroa. Aí eu tive esse sonho e falei, poxa, que sonho chato, né? E não tinha nada com nada, não tinha ninguém conhecido, não tinha... Eu simplesmente entrava lá naquele túnel no cemitério, era uma espécie de túnel. Aí quando eu sonhei a segunda vez, eu falei, não vai começar outra série, né? Segunda série, pô. Aí acabou que não sonhei mais, graças a Deus. Você foi visitar o enterro de alguém, eu acho. Com certeza. Eu lembro quando meu pai faleceu em dezembro de 89. E eu trabalhava já com meu pai naquela época, né? Já tinha uns 3 anos que eu trabalhava com ele. Aí ele faleceu, só que ele morreu e meu pai era uma pessoa extremamente centralizadora e não explicava nada das coisas também, né? E aí eu fiquei no lugar dele no escritório depois que ele faleceu, né? Só que ficou algumas coisas assim que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu já trabalhava com ele continuamente já há uns 3 anos. Uhum. Mas tinha coisas assim que só ele sabia. Ele não passava para mim. E eu fiquei na dúvida, né? O que será agora né? Eram vários clientes e cada um tinha uma situação. E eu ficava pensando, né? Tal cliente isso, tal cliente aquilo. O que será que eu devo fazer? Como é que aconteceu? Como é que tá, né? Aí uma vez eu sonhei com ele. Acho que foi coisa de 1 ano, 2 anos depois que ele faleceu. Eu sonhei com ele. Aí eu tava assim, tipo, andando num lugar assim, que eu também não conheço, de repente eu encontro com meu pai e falo, olha, fulano, o cliente é tal situação, como é que é? Como é que ficou? Aí ele me explicava as coisas, não, é assim, assim, tal, aí outro fulano lá, tal, como é que fazia o negócio? É assim, assim, assado, quer dizer, aquilo que ele não me explicou, quando ele estava encarnado, ele acabou me explicando. Interessante aí, ó. Eu achei isso sensacional. Eu falei,
Nossa, E realmente resolveu? E realmente resolveu? Algumas coisas que ele me passou, eu acho que não era assim, não. Acho que acho que ele se enganou. Fake news. Mas eu achei, assim, fantástico. Quer dizer, Legal. intercâmbio entre plano material e plano espiritual, aquilo que ele não me passou na época que ele estava vivo, ele acabou só me passando depois de morto, mas tudo bem. E eu achei interessante aqui ele falando aqui acho que é o André Luiz falando, né? A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo na esfera da indagação psíquica. Ou seja, os sonhos, ainda para muita gente, é encarado como algo, um fenômeno puramente biológico. Nada mais do que isso. Uhum. Inclusive, algumas religiões, né, por exemplo, os adventistas, eles falam que os sonhos, dependendo do caso, quando você vê pessoas mortas, familiares, desencarnados, você vê nos seus sonhos, na verdade, não são seus familiares, é o demônio. Porque, como eles pregam que quando você morre, você fica dormindo à espera do juízo final, então, se você vê um familiar no sonho, na verdade, não é o seu familiar, é o diabo disfarçado do seu familiar. Tome cuidado. Não, aí você bota a lenha na fogueira e fala assim, que nada, é desdobramento, cara. Eu vou explicar para você. Aí tu vai comprar uma briga. Aí é puxar o facão, né? Não, é só um desdobramento, pô. E eu achei interessante também, já lá no finalzinho, ele pergunta assim, haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? Então, ele comparou aquela casa, mantida pela Isabel, né, pela dona Isabel, era um ponto de encontro dos espíritos para fazer coisas boas, né, para poder ajudar os necessitados. Então, aí ele pergunta, tem os centros do mal também, né? Aí ele fala, não haja dúvidas quanto a isto. Pior que tem, ele descreve cada coisa aí. Através das correntes magnéticas cabeludas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas observações inferiores, obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos relativamente aos irmãos encarnados que sabem dormir. Ainda são poucos irmãos encarnados que sabem dormir bem, né? E fazendo um gesto mais expressivo, concluiu: livra-nos, ó Senhor, de cair novamente. Eu lembro que eu tive um sonho já uns 5, 6 anos atrás, que eu era na Idade Média. Era tipo assim, pelo que eu entendi no sonho, por volta aí do século XII, por aí. E eu era, pelo que eu entendi, eu era inglês. E eu fiquei metido numa daquelas intermináveis guerras entre ingleses e franceses, que foi praticamente toda a Idade Média, né? Então, eu não vi muita coisa, não, porque provavelmente as cenas eram dantescas. Imagina. Nossa Senhora. A pessoa, aquelas guerras da Idade Média,
Nossa, o cara... Era a pessoa pegando aqueles machados e esmigalhando o crânio dos outros. Nossa, a coisa deve ser terrível. Não é coisa que não é bom lembrar mesmo. O sofrimento deve ter sido terrível naquela época, né? Com certeza. E o cara se feria, vamos dizer, mas de repente não conseguia desencarnar e ficava ali, né? Sofrendo a dor da carne, já pensou? É triste. Qual a mensagem mais te tocou neste capítulo? Eu achei muito legal essa. Inclusive faz parte da pergunta, lá da última pergunta, né? Uhum. Haverá, porém, centro de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem. É a preocupação constante dos desencarnados em ajudar os encarnados. Né? Isso é fantástico, né? Esse trabalho constante Esse intercâmbio realmente no plano, né? Querendo ajudar os encarnados. É fantástico isso aí. atividade plena é o título do capítulo, né? Ou seja, é uma atividade exercida pelos desencarnados tentando ajudar os desencarnados. E é bem interessante isso, realmente. Livrar-nos das forças do mal que tentam dominar o mundo, porque tem o outro lado lá. Parece as oportunidades. O que eu, assim, mais para mim é marcante é que esse capítulo ele mostra que a gente sempre vai ter o acompanhamento dos nossos mentores e muitas vezes nos sonhos eles nos passam isso. A gente tem que estar aberto para entender essas coisas. E quando a gente tem esses sonhos assim, meio simbólicos, a gente procurar entender o que está querendo dizer. Porque às vezes é uma mensagem que está tentando nos ajudar. Então a gente está sempre tendo ajuda, inclusive uma ajuda pessoal mesmo. Eles vêm aqui, nos conversa conosco durante o sono e tenta nos ajudar. Então a gente está sempre tendo amparo. Eu acho que é um dos maiores desafios, né? Você pegar esses insights, como se diz na neurolinguística, né? Sim. Você pegar esses insights que acontecem. Você tem cada vez mais, como disse o Cláudio, estar aberto para isso. E essa abertura acho que vem das orações, vem da conexão, né? Vem das suas atitudes, né? Vem de várias coisas. Sim. É uma espécie de prêmio, né? Eu entendo que é uma espécie de prêmio, é uma recompensa pela sua vontade de evoluir, pela sua reforma íntima, né? Tá aí, ó, de novo. A gente a nossa atração é pelo nosso nível de vibração. Se a gente só pensa coisa ruim, faz coisa ruim, é o que coloca aqui no finalzinho. A gente vai para regiões inferiores e onde tem esses espíritos de condição inferior, com espíritos vampirizadores, etc. Então, se a gente procurar manter um pensamento elevado, não querer o mal dos outros, você vai sempre ser atraído para lugares bons. É isso que a gente tem que fazer. É isso aí. Então vamos lá, capítulo 39. Trabalho incessante. Aniceto recebe grande número de amigos para auxiliá-lo no combate a um grupo de desencarnados ignorantes congregados ao mal. Por que ocorre todo esse amparo espiritual? Eu não consegui enxergar. Na verdade, eu não consegui achar essa resposta também, não. Ele fala... Bem definida, assim, não achei, não. Porque ele precisava dessa proteção, Ele diz aqui o objetivo essencial, que era o que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes, congregados para o mal. Tá. Mas eu acho que você pode concluir que esse amparo ele nunca é demais, né? Ainda mais quando você está numa missão dessa aí se faz necessário, né, que você tenha alguém ali ajudando você nas vibrações positivas, vamos dizer assim, né? Acho que o porquê é isso aí, porque ocorre todo esse amparo espiritual. Porque juntos somos mais fortes, não tem aquela história? Você sozinho encarar
Mas não vi uma resposta falando sobre isso, não encontrei. Definida, realmente eu também fiquei procurando, não achei não. A questão, Aniceto recebe grande número de amigos para auxiliá-lo no combate a um grupo de desencarnados e ignorantes congregados ao mal. Uhum. Por que ocorre todo esse amparo espiritual? O que eu achei mais próximo de estar respondendo essa questão é logo no primeiro parágrafo do capítulo. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, Sim. de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados e ignorantes congregados para o mal. Então, o porquê ocorre esse amparo é porque era algo assim necessário, era algo assim que deveria ser tratado de imediato, era algo urgente. Uhum. Enfim, ele não poderia estar sozinho, né? Ele ainda fala aqui, ó, pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconhecia a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Ou seja, esse lugar que existia para ajudar as pessoas estava recebendo uma legião de desencarnados ignorantes. É mais ou menos isso, né? E eles sabiam que isso iria acontecer. Ele continua dizendo, né? Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos por nossa vez outros amigos da faina espiritual. O dia raiava, agora com soberano esplendor, tínhamos a impressão de que a chuva à noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconhecia a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Então era um local que eles tinham muita força, né? Muita força para lidar com esse tipo de situação. E de maneira geral, pelo que a gente já viu, inclusive vindo dos obreiros Vida Eterna, você vê muito daquelas missões que eles iam para aqueles ambientes pesados, eles iam com proteção, com aquele campo magnético já preparado para agir, porque a agressão, vamos dizer, era bastante provável, né? Então, esse amparo, principalmente para lidar nesse nível, né, pelo contexto aqui, para lidar com esses espíritos de um nível mais baixo, vamos dizer assim, eles precisavam desse amparo inclusive mais para frente aqui tem uma situação lá que ele convida o primo, o parente dele, para ir para assistir uma palestra, aí o cara tenta usurpar lá da médium para passar uma mensagem, no final aí desse capítulo. Uhum. Eu acho que assim, ele pergunta por que, né? Por que ele recebe todo esse número de amigos aí para poder fazer esse trabalho? Pelo que eu entendi assim, ó, aquele núcleo de trabalho ali, ele não tinha, vamos dizer assim, um reforço suficiente para eles poderem desenvolver isso. Então, era necessário esse reforço vindo do nosso lar ou de outra colônia para que eles pudessem fazer esse trabalho. Quer dizer, com o número de trabalhadores que eles tinham ali, eles não iam conseguir dar conta do que ele precisava fazer. E pelo que eu entendi aqui, veio esse grupo com instruções diretas do Telésforo, né? Se a gente lembrar logo nos primeiros capítulos, o Telésforo lá no nosso lar. Sim. Ele encaminha o André Luiz e o Vicente para essa colônia, para poder receber vamos assim, fazer esse trabalho aqui. Então, o Telésforo é um dos grandes lá do nosso lar. Então, ele percebeu que era necessário esse trabalho para tentar
dissolver, né, essa cooperativa do mal, e ele manda um reforço, porque Entendi. ali naquele local eles não tinham condições, não tinham um número de trabalhadores suficientes para isso. Eles tinham força, mas não para esse caso, né? Era um caso específico, né? Era um caso ataque assim, específico, vamos dizer assim. era uma situação mais perigosa, vamos dizer assim. Então era necessário um reforço. E esses trabalhadores espirituais, todos desencarnados, né? Que Todos. se misturavam aos encarnados, que tinham encarnados ali que eram médios, vamos dizer assim, né? Eles se juntavam para essa, enfim. Aí vem aqui aí fala que uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado nesse pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Interessante isso aí também. Mas como encontrou minha irmã? Em sonho. Olha o sonho aí. A velhinha bondosa, né? A minha nova ficou viúva há 3 anos e fez 11 meses. E faz 11 meses deixei-a só por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quando devera e deixou-se empolgar pelas entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas engolfado nos negócios, complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava, aí já acho que já entra para a segunda questão. Aí entra na segunda questão. Dalva fica viúva e após algum tempo a mãe desencarna. Sentindo-se fragilizada e enfraquecida, vira presa fácil das entidades maléficas que querem sua ruína. Sua mãe, desencarnada, consegue sozinha dar-lhe o auxílio necessário? Por quê? Né? Ela fala, embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pude sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. E o grupo que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. A 2 e a 3 são muito ligadas, né? São muito ligadas, A exatamente. 3 fala, onde a mãe de Dalva encontra apoio para dar-lhe socorro imediato, que é logo na sequência aí. Isso. Foi então que um amigo me trouxe ao posto de serviço do nosso lar. Aqui descansei e pude agir com um grupo de tarefas permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Aí, Ou seja, ela ia para lá com esse posto de ajuda. Porque ela coloca aqui, né? Não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. Então, ela sozinha não conseguia influenciar a filha, né? A se desvencilhar desse grupo que tramava a ruína dela, né? Queria que ela estava tentando induzi-la ao suicídio, né? Então, ela ainda não tinha uma capacidade espiritual suficiente para ela agir sozinha. Então, ela procurou, né, o posto do nosso lar para tentar ajudá-la, né? A Isabel ajudou ela nesse sentido, né? Era uma das pessoas, né? Que como é que se diz? Ajudou a tirar da filha a ideia do suicídio, né? Ele fala lá em cima, a nossa irmã Isabel concedendo-lhe força para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado nesse pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel. Aqui a intervenção de Isabel, pelo que eu entendi, é o fato dela ceder o espaço para esse posto de trabalho. Entendi, isso aí. Uhum. Porque voltando à casa dela, né? Isso aí. Aí, eu achei interessante aqui, o Vicente pergunta, né? E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou o Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação.
Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também noutras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos há sempre possibilidades avançadas imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Uhum. Então, aqui ele coloca, né, deixa claro aqui nessa afirmação aqui, que são milhares de colônias espalhadas, não só pelo nosso país, pelo mundo inteiro. Como a gente viu, né, na questão lá da Segunda Guerra, as colônias lá na Europa, transferindo os desencarnados para as colônias da América do Sul. Uhum. Exatamente. Aí segue aí, nesse instante, dois camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentam-nos saudações. Ou seja, estavam se retirando, né? Mas como, eu perguntei, retiram-se tão cedo? Tipo assim, já Mas já? vai? Já vai, pô. Toma um cafezinho, tá cedo. Vamos ao trabalho, respondeu-me um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os amigos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Aí ele pergunta espantado, né, ainda, né? Há também semelhante tarefa? Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos que a seara é grande. Há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. 20 anos tempo da Terra? É isso, né? Pelo visto, acho que sim. Pelo visto. A questão número 4 também ligada com a número 5, né? A questão número 4. Para o estudo evangélico, há critérios para a permissão dos que podem ou não participar? Com qual objetivo? Aqui vem a pergunta número 5. Os trabalhos espirituais nas searas de amor são sempre de grande valia e ajuda tanto para os que necessitam de auxílio, enquanto encarnados como desencarnados, mas igualmente para os trabalhadores espirituais. Comente. O que vem descrito aí nessa página. Mas eu esqueci de falar uma coisa na página anterior, que ela diz assim, aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente. Então estava cansada ela? Então ele cansa? Pelo visto, acho que cansa, né? Porque cansa, né? Ela mesma afirma aqui que ela não tem bastante elevação espiritual, então quanto menor é a elevação espiritual, mais materializado é o perispírito. Então, mais sensações físicas o espírito tem. Deve ter. Porque você não vê esse pessoal dormir, né? O Aniceto, o André Luiz, os outros só... É H24, né? E ela parou para descansar ali, pô. 24/7. Aí a questão número 4. Para o estudo evangélico, há critérios para a permissão dos que podem ou não participar? Não achei assim uma questão aqui, uma explicação, uma resposta no texto. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e refletir. Eu também não consegui identificar essa questão número 4 no texto em si. Mas... ele fala algumas coisas aqui, por exemplo, ele diz... Não, ele pergunta, né? Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? Não, muitos, como nós, fazem aqui estágio de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidora Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontram em clima de boa vontade não devem perder ensejo de aprender, né? Então, ali para muitos é uma passagem, né? É um estágio. É um estágio, exatamente como ele coloca aqui.
E antes disso, ele comenta também lá em cima, vamos ao trabalho, respondeu um deles. Hoje à noite realizar-se o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes, sofredores, que estejam em condições de vir até aqui. Quer dizer, às vezes a pessoa, como ele diz aqui, permissão para os que podem ou não podem participar, o cara não vai participar porque ele não pode, né? Ele não tem condição de chegar lá. Porque quando a gente... Aqui fala, para o estudo evangélico, há critérios para permissão dos que podem ou não podem participar. Quando a gente está encarnado é uma coisa, quando está desencarnado é outra. Uhum. Tem algumas diferenças. Então, quando a gente está encarnado, a gente vai fazer um estudo, isso está aberto para todo mundo. Uhum. Agora, desde que a pessoa tenha um comportamento também, né? Que é o que a gente vai depois mais para frente aqui. Isso. Você não vai admitir num estudo evangélico uma pessoa que vai lá para agredir os outros. Para zoar, exatamente. Para promover confusão, para promover discórdia, que aí você não está sendo produtivo. Então, a gente vai admitir para um estudo evangélico quem está com o propósito de contribuir. Exatamente. Aquele que não está com o intuito de contribuir, que está só querendo tumultuar, então aí é complicado. Ele, inclusive, vai descrevendo isso mais à frente, nas outras perguntas, né? Que tem certas pessoas, certos encarnados que não colaboram em nada, eles vão lá só para tumultuar. Então, para que vai? Por que vai permitir que eles entrem, né? Numa situação, né, que não sei o nome dele aqui agora, que convidou, acho que primo, parente dele para assistir lá a palestra. Isso. Daí o cara começou a tumultuar lá, que quis roubar a cena lá, né, ou usar a médium para poder canalizar notícia lá que não tinha nada a ver. Só para finalizar a questão número 5, ele fala que os trabalhos espirituais são sempre grande valia e ajuda tanto aos encarnados como aos desencarnados. Uhum. Então, aqui é o que ele coloca aqui nesse parágrafo aqui. O interlocutor esclareceu prontamente. Ele pergunta, né? Vocês, no entanto, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? Uhum. Não, muitos como nós fazem aqui estágio de serviço. Então, os trabalhos servem de aprendizado tanto para os encarnados como os desencarnados. Eles estavam ali naquele aprendizado, naquele estágio. Eles ficariam 2 anos e partiriam para um outro trabalho, talvez um pouco mais complicado do que esse. Então, vai subindo os degraus, né? Agora, esse filtro, como ele é feito? O pessoal não vai de forma alguma, eles impedem a presença através de alguma vibração, alguma coisa desse tipo. Como é que será que é feita essa triagem, vamos dizer assim, né? De quem quer ajudar e de quem não quer ajudar, quem só quer atrapalhar? Porque aqui não vale aquele ditado que se você não pode ajudar, atrapalha. O importante é participar, né? Tá errado isso aí. Se você não pode contribuir, se você não pode ajudar, atrapalha. O importante é participar. O importante é participar. Eu imagino que seja assim, porque cada um de nós emite um tom de vibração equivalente ao nosso nível. Uhum. Então, aqueles que não têm condições de participar, eles não vão conseguir atravessar a barreira magnética. Tá. Né? Que ele se refere aqui mais para frente, ele fala dessa barreira magnética. Inclusive, que esse pessoal que estava tentando tumultuar lá, eles impediram esse tumulto aí, conseguiram separar e, através dessa ação magnética aí, expeliram os caras lá e, agora não dá para você ficar aqui, desse jeito não tem como. Então, peraí. A questão número 6 que vem logo em seguida. Aniceto orienta a Vieira e Hildegardo quanto ao critério da presença das entidades vagabundas e de má fé. Isso. Que lição pode tirar dessa orientação? Vai atrapalhar, né? Agora, é interessante que a gente tem visto ao longo desse estudo que a vibração negativa é atraída pelo negativo, né? Como é que um espírito zombeteiro vai querer interferir no local onde está procurando fazer o bem, né? Não teria, não é o, como é que se diz? Não seria o normal, né? Não seria o
E vai de encontro a tudo que a gente aprendeu, né? Sim. O cara tá vibrando pro mal, ele não vai querer ir para lá, para aquele ambiente. Ele vai para um ambiente onde tem coisa ruim, né? O ruim atrai o ruim. Aham. Mas é preciso estar alerta, né? Porque tem os espíritos zombeteiros, né? Que conseguem essa façanha, vamos dizer assim. Como a gente viu até lá no Obreiros da Vida Eterna, que assim, se não houver uma barreira para impedir esses espíritos de entrar, eles entram e vão bagunçar, Uhum. né? Então, nesse trabalho aqui ele fala: Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Uhum. Porque aí, aqui ele fala, né? Ele pergunta a esses dois que estavam fazendo estágio lá, né? Ele pergunta assim: desculpe tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Então, fazia-se ali, tipo, o evangelho no lar, né? Um trabalho de esclarecimento na casa. Uhum. E aí eles traziam algumas pessoas necessitadas, né, de orientação e tudo mais. Só que alguns não eram apenas sofredores. Alguns, eles eram espíritos que não queriam nada com nada. Eles queriam só atrapalhar. Exatamente. E aí, a essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Então, algum espírito lá que coordenava os trabalhos chega para esses dois, né, que é o Vieira e o Hildegardo, que eram os dois estagiários, né? Sempre a culpa é do estagiário. Estagiário. O estagiário tem dois direitos. Primeiro, não ter direito a nada. Segundo, não reclamar do direito que tem. Né? Aí fala: Vieira, recomendo a você e a Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres de simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente, em outra parte. Lembrem-se disso. Então, esse espírito que era mais ou menos o chefe de alguma coisa ali, chega para os dois estagiários e fala: olha, cuidado com o pessoal que vocês vão trazer para cá. Isso. Não é qualquer um que vocês podem trazer para cá. Ele menciona aí logo na frente: não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo de evangelização e do socorro, e não podemos abusar da concessão dos nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Né? É o que ele fala aí. Ajudem de maneira individual. Né? Acho que aí já é a número 8, né? Tem a número Passamos 7. a 7 e a 8. Nesse parágrafo engloba aí a 7 a 8. 7 a 8, né? Ajude de maneira individual quando dispõe de tempo e possibilidades para isso. Não arranjem, não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueça de que existem determinados núcleos de tarefas para os surdos, os cegos e cegos voluntários. Né? A 7, você entende como falta de caridade a não permissão dessas entidades vagabundas e má fé nos ambientes de trabalho espiritual? Isso. E a 8, como devemos agir com entidades ociosas e irônicas, porém, que nos são queridas, segundo a orientação de Aniceto? Por que devemos agir assim? Então, que é aquilo que ele falou, podemos ajudá-las, mas de maneira individual, né? Quando disponhamos de tempo e possibilidade para isso. Não arraste o grupo a dificuldade, não se esqueça de que existem determinados núcleos na Terra para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram
fizeram-se palidíssimos, né? Não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou sereno ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação. Admoestação justa. Admoestação justa. Ou seja, eles levaram um puxão de orelha. Uma repreensão. Porque num tempo passado mais próximo aí, eles andaram fazendo, né, umas coisas erradas, né? E aí esse espírito que devia ser um dos coordenadores lá deu um belo puxão de orelha nos dois, né? Porque numa dessas reuniões, como vai falar mais para frente, eles levaram espíritos não muito capacitados para aquele momento. O tio e o primo. Aqui, só para comentar, né, a número 7, se a gente entende como falta de caridade, a não permissão dessas entidades, né? Não é uma questão de falta de caridade. Você vai estar atrapalhando o trabalho em favor dos demais em levando esse tipo de espírito que ainda não está preparado para receber o auxílio. Então, em vez de ajudar, você vai estar, na verdade, contribuindo para que esses espíritos atrapalhem o trabalho. Então, a gente tem que manter certa distância enquanto o espírito ele não se arrepende. Então, a gente viu lá, naquela questão lá do obreiros da vida eterna, aqueles espíritos que não estavam preparados ainda para receber o amparo. Eles precisavam continuar naquela situação ali até a consciência deles ser despertada pelo verdadeiro arrependimento. Então, você levar esses espíritos para dentro de um trabalho espiritual, eles vão promover uma algazarra, uma baderna, e o trabalho que você vai desenvolver para ajudar os outros fica prejudicado. Então, não é falta de caridade, é prudência. Sim. Que como ele fala aqui também, né? A 8, quando ele fala aqui, né, como devemos agir com entidades ociosas e irônicas, porém que nos são queridas. Então, mesmo que você tenha um parente desencarnado, você queira ajudar, mas que ele próprio não está querendo ser ajudado, infelizmente, o que ele coloca aqui, né? Ajude de maneira individual, ou seja, se você tiver tempo, se você tiver disponibilidade, você vai lá e faz por sua conta e risco. Não utilize o aparelho de trabalho, né, o local de trabalho, para fazer algo em prol do seu parente que ainda não está na condição de ser ajudado. Exatamente. Se ajuda quem quer ser ajudado, né? Aqui ele, um pouquinho antes, ele fala, não faltarão providências de Jesus para essa gente, ou seja, eles estão naquela situação lá, eles não estão totalmente desamparados, eles estão sendo acompanhados. Eles só não podem receber um auxílio mais especializado porque eles ainda não têm condições de receber, eles ainda não se arrependeram, eles ainda não têm a consciência. Eles eles fizeram o mal e continuam achando que era o certo. Então, enquanto não despertar a consciência deles, não tem como ser ajudado de uma forma mais específica. Mas eles não estão totalmente desamparados, eles estão sendo acompanhados. Isso daí também já vai entrando na 9, porque quando ele diz aqui que não devemos abusar tanto do amor, eu acho que é isso, como na Terra, né? Aqui você ainda consegue, se você tem paciência, se você tem tempo, numa reunião de família, né? Tentar reverter a história, usando o amor, né? O amor, fala do amor, não tem o que fazer. Mas lá você vai prejudicar muito mais, né? Sim. Em termos espirituais, eu acho que é isso, eu entendi isso. Ele fala, aqui não devemos abusar, né? Vieira completa a maravilhosa e necessária lição com a seguinte frase: aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Discuta sobre essa frase. Então, ele coloca uma situação que muitas vezes ocorre corriqueiramente na nossa vida encarnada, mas que lá já é diferente. Primeiro que aqui a gente engana muita gente, lá a gente não consegue enganar ninguém. Lá cada macaco no seu galho, né? Ele remata, a última frase, ele deixa bem claro isso. A palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Então,
Aqui você tenta converter o cara, né? Às vezes tem até discussões por causa de religião, né? Você vai ficar salvo se fizer isso, fizer aquilo. Mas muitas vezes você fala uma coisa que você nem acredita, né? Você vê que a pessoa está falando, você começa a perceber que não, ela fala quase que automático, é um robô, né? Ela escutou aquilo, está tentando te convencer, mas de forma automática. Sim. Então é uma perda de tempo esse tipo de discussão, né? Mas existe. Agora lá em cima não adianta, não tem, né? Porque que você tem que realmente querer sair da situação para ser ajudado. E não Então, pense que você vai conseguir atrapalhar, porque não vai. Aqui você atrapalha, lá não. sim. Lá, então, isso leva a gente a concluir que os grupos lá são bastante coesos, vamos dizer, né? Os espíritos bem alinhados em determinado pensamento ou determinada vibração se unem de forma, né, natural, vamos dizer, se atraem e trabalham para o bem, vamos dizer, né? E aqueles de uma vibração menor ou diferente, ou enfim, mais ruim, vai estar na frequência, junto com aqueles de mesma frequência, numa outra condição. Mas, obviamente, que todos aquilo que você falou, todos estão amparados de uma forma ou de outra, né? E que, em determinadas circunstâncias, um não deve interferir no trabalho do outro. Eu acho que a grande lição desse capítulo aqui é a vigilância. A gente tem que estar sempre vigilante. Então lá você não tem que falar sempre amém para tudo. Você tem que tomar cuidado, porque é uma frase que o próprio Jesus fala, que está até no capítulo, até estudei essa semana, está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando ele aconselha as pessoas, os apóstolos, né, os discípulos a fazer as pregações. Seja simples como as pombas, mais prudente como as serpentes. Então você tem que ajudar o próximo, mas você tem que tomar cuidado para não deixar que o próximo também te arrebente, né? É verdade, né? O que mais tem aí é isso. Tem os sugadores de energia também. Sim. Você cruza com eles diariamente, né? Aqui no finalzinho os dois contam, né, a estripulia que eles fizeram, né, que eles numa reunião eles deixaram, adentraram com alguns parentes desencarnados que não tinham condições. O tio primo. Tio primo. O tio Hilário e o primo Carlos. Mas em meio dos estudos evangélicos tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Isso. Olha só, hein? Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo um grande distúrbio, ou seja, eles tentaram passar uma mensagem, uma fake news, né? Eles tentaram passar uma fake news, não conseguiram e acabaram se revoltando e provocando um distúrbio lá. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, barreira magnética, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Então, é isso aí, a gente tem que tomar os nossos cuidados, né? E eles foram responsabilizados. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Sim, porque eles que introduziram, né, os parentes lá, né? Aí a palavra, aí o dever, né? Dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Então, a gente tem que estar sempre nesse sentido do dever com responsabilidade do que a gente está fazendo. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui um significado positivo. Você não vai ajudar, é que nem o viciado, né? Em droga, em bebida. Por mais que você queira ajudar, se a pessoa não quiser, meu amigo. Não adianta. Se você vai internar à força uma pessoa assim, se ele não quer se tratar. Tanto que as clínicas que dão mais resultados são aquelas que são abertas, né? Você entra e sai a hora que quer. Sim. Aprender para quê, né? É isso aí. Viciado em jogos também. Agora tem clínicas aí para tirar as pessoas viciadas em jogos. É isso aí, muito bom, então. muito bom. Terminamos por hoje.